Eu compartilhei aqui sobre o tema deixando de ser menino. Lembra? Deixando de ser menino. O apóstolo Paulo escreveu: quando eu era menino, falava como menino, comportava como menino, mas depois que cresci, deixei as coisas de menino. Mas hoje eu quero falar sobre o lugar da criança no reino dos céus. É outro tema, né? Outro tema, quando o Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, precisamos de ler a palavra e entender o contexto do texto. Um texto sem um contexto dá o quê? Pretexto. Então eu conversei com vocês, parece que foi antes de ontem, sobre o tema deixando de ser menino, mas hoje eu quero falar dentro de outro contexto. Precisamos de ser meninos, crianças, como o Senhor Jesus disse. O grande escritor William Buckley diz que só compreenderemos a beleza desta passagem aqui que nós acabamos de ler quando observamos quando esse fato aconteceu. Então, o que diz aqui? Jesus aqui estava indo para Jerusalém. Ele marchava rumo à cruz. E foi nessa caminhada dramática, dolorosa, que ele encontrou tempo em sua agenda e espaço em seu coração para acolher os pequeninos, as crianças, orar por elas e abençoá-las. Então Marcos aqui, ele apresenta uma sequência lógica: casamento, crianças e propriedades. Aqui nesse texto do capítulo 10, Jesus, apesar de caluniado e perseguido pelos escribas e fariseus, ele era considerado pelo povo como profeta. Daí a confiança do povo em trazer-lhe suas crianças para que por elas orasse e as abençoasse. O simples fato de Jesus tomar as crianças em seus braços revela aqui, amados e amadas, a personalidade doce do Senhor Jesus. O pastor tem de gostar de crianças. Eu fiquei bobo há algum tempo quando estávamos pegando alguns currículos de alguns professores para trabalhar conosco no colégio cristão. E aí, uma menina que diz que formou no magistério, chegou a dizer que estava pleiteando emprego porque estava necessitando, mas não gostava de crianças. Ora, como que um professor não gosta de crianças? Formou para trabalhar nesta área. Criança não vai no colo de gente cara fechada. Criança não vai no colo de pessoas, não se simpatiza com pessoas que não têm doçura. Jesus tinha. Por isso que Jesus era uma pessoa maravilhosa. Jesus não tinha cara fechada. Jesus não escorraçava as pessoas, principalmente as crianças. Por isso que as crianças iam até ele. As crianças iam até Jesus. Entende? Jesus então toma as crianças em seus braços e revela a personalidade do mestre da sensibilidade, do mestre dos mestres, do maior educador que já houve e jamais haverá, o Jesus da Galileia. Então, amados e amadas, há 3 grupos aqui que merecem destaque. Primeiro, o grupo, os que trazem as crianças a Jesus.
Aqui no capítulo 10, versículo 13, as crianças não vieram, elas foram trazidas, ou elas foram levadas até o Senhor. Algumas delas eram crianças de colo, outras vieram andando, mas todas foram levadas até o Mestre. Devemos então aqui ser facilitadores e não obstáculo para as crianças virem a Cristo, e elas poderão vir. Os pais ou mesmo parentes reconheceram a necessidade de levar os seus filhos, as crianças, ao Mestre. Eles não as consideram insignificantes, nem acharam que elas pudessem ficar longe de Cristo. Esses pais olharam para seus filhos como bênção e não como fardo, como herança de Deus e não como um problema. Ei, meu irmão, minha irmã, você tem de levar o seu filho a Jesus, orar por ele, por eles, apresentar os seus filhos, Jesus Cristo. Levar o seu filho na escola bíblica dominical para aprender como assim foi feito a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, que ensinaram para Timóteo as primeiras sobre Jesus, as primeiras coisas do Evangelho. Então precisamos de fazer isso. A Bíblia diz no Salmo 127:3 que os nossos filhos são herança de Deus. Aqueles que trazem as crianças a Cristo reconhecem que elas precisam de Jesus. Era costume naquela época os pais trazerem seus filhos aos rabinos, aos rabis, para que eles orassem por eles. A palavra grega paidia referia-se à fase da primeira infância até o período da pré-adolescência. Lucas usa brefos, que a princípio significa bebê, depois também criança pequena, mas nos versos aqui 16 e 17 também tem duas vezes paidion. As crianças podem e devem ser trazidas a Cristo. Na cultura grega e judaica, as crianças não recebiam o valor devido, mas no reino de Deus, elas não apenas são acolhidas, mas também são tratadas como modelo para os demais que querem entrar. Precisamos valorizar o ministério infantil na igreja. Na nossa igreja, nós contratamos uma menina formada em pedagogia. Ela é formada em pedagogia e ela que assume esse ministério das crianças, ela que prepara outras demais tias e irmãos também para ajudá-la na escola bíblica dominical, à noite. Muitas vezes a igreja pega as crianças e separa as crianças do culto, mas lá não tem aquele momento delas. E muitas vezes a igreja investe em tanta coisa, investe em construção, investe em instrumentos, investe na mocidade, investe em terceira idade, mas esquecem de investir nas crianças, no ministério infantil. Deixai vir a mim as criancinhas, os pequeninos. Nós temos de nos colocar para sermos aqueles usados para levarem as crianças a Jesus. Restaure, meu irmão, colega pastor, na sua igreja, o ministério infantil de crianças. Não é levá-las para um quarto totalmente lá, onde não tem um ventilador, onde não tem um ar-condicionado, bagunçado, como se fosse um lugar onde a gente soca lá as crianças. Não é isso não, é investir, porque essas crianças irão crescer, irão se tornar adolescentes, jovens e serão, na verdade, os futuros líderes da sua igreja. Então, em primeiro lugar, nós vimos aqui os 3 grupos: os que trazem as crianças a Jesus. As crianças podem e devem ser trazidas a Cristo. Adolf Paul corretamente interpreta o ensino de Jesus e ele afirma o seguinte: não deixe as crianças esperar, não hesite em trazê-las para as mãos de Jesus,
Não conte com mais tarde, quando você for maior, quando entender mais a Bíblia, quando for batizado, etc. As crianças podem ser trazidas com muita confiança no poder do Salvador Jesus. O reinado de Deus rompe a barreira da idade, assim como a barreira sexual. O evangelho para as mulheres, da profissão para cobradores de impostos, do corpo para doentes, da vontade pessoal para endemoniado e da nacionalidade para gentios. Portanto, também as crianças podem ser trazidas dos seus cantos para que Jesus as abençoe. Deixai vir a mim as criancinhas, os pequeninos, não os embaraceis. O segundo grupo que nós vemos aqui nesse texto, os que impedem as crianças de virem a Cristo. Nós estamos ministrando hoje sobre o lugar das crianças no reino de Deus. Primeiro vimos que existe aqui 3 grupos. O primeiro grupo, os que trazem as crianças a Jesus. Eu quero aproveitar agora aqui e falar com você, minha querida professor que me ouve. Você que leciona aí na escola pública, na prefeitura, numa escola particular aqui, seja no Prisma, seja na FUNORTE, seja na sua cidade aí nessa escola, e você é uma mulher de Deus, crente, não perca a oportunidade de falar de Jesus para aqueles pequenininhos que Deus está confiando a você. E sabe como você vai falar para Jesus? Através da sua vida, da sua doçura como professor. Não é xingando, não é desdenhando, é preocupando com aquela criança que não está enxergando bem, aquela criança que está com déficit de atenção, aquela criança que está com a mente apressada, aquela criança que talvez é DDA, aquela criança que talvez você tenha percebido. E se você é mulher de Deus, se você é uma mulher que trabalha nesta área do ensino, você é uma professora infantil ou do ensino fundamental, você tem de ter a sensibilidade. Esses dias, um casal procurou a minha esposa, que é a diretora das nossas escolas, e falou com ela assim: olha, Gisele, eu estou impressionado com essa escola. Meu filho passou pela escola tal, mas ninguém teve a sensibilidade de descobrir este problema dela. E vocês aqui, na primeira semana, já descobriram. Aí Giselda falou assim, olha, na verdade o colégio nosso aqui faz uma diferença. Seu filho não é mais um número. Ele tem nome aqui, ele tem valor. Entende? Então você que está me ouvindo, há lugar para aquelas crianças no reino dos céus. E você, como educador, Deus te deu este talento, Deus te vocacionou para você levar aquelas crianças a Jesus. Não é pregar, não é você fazer igual alguns fazem, né? Tem alguns que são professores evangélicos, mas eles querem colocar doutrina na cabeça das crianças. É através do exemplo, é através da maneira carinhosa, da sua doçura, do seu olhar porque na verdade o professor é um sacerdote. A professora, você professora que me ouve, você é uma sacerdotisa, mulher de Deus, homem de Deus. Muitas vezes a igreja, eu volto a dizer, não está investindo. Então o primeiro grupo que existe aqui é o grupo dos que trazem as crianças a Jesus. Eu quero fazer uma pergunta. Você que é professor infantil, professora do ensino fundamental, você tem levado as crianças a Jesus? De que maneira, pastor? Através do exemplo. Eu te pergunto muito mais. Você tem conduzido seus filhinhos aos pés de Jesus? Você já mandou seu filho confessar Jesus como Salvador? Hein? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. O segundo grupo aqui que nós vemos, os que impedem as crianças de virem a Cristo. Os discípulos de Cristo, mais uma vez, demonstram dureza de coração e falta de visão.
Em vez de serem facilitadores, tornaram-se obstáculos, pedras de tropeço para aquelas crianças chegarem a Cristo, conhecerem a Cristo, serem tocadas por Cristo, serem curadas por Cristo. Eles não achavam que as crianças fossem importantes, mesmo depois de Jesus ter ensinado claramente sobre isso. Porque Jesus ensinou a importância da criança. Os discípulos não compreenderam a missão de Jesus, a missão deles, e nem a natureza do reino de Deus. Os discípulos repreendiam aqueles que traziam as crianças por acharem que Jesus não devia ser incomodado por questões irrelevantes. O verbo grego usado pelos discípulos indica que eles continuaram repreendendo enquanto as pessoas traziam seus filhos. Eles agiam com preconceito. Podemos impedir as pessoas de trazerem as crianças a Cristo por comodismo, por negligência ou por falta de compreensão espiritual. Muitas vezes eu vejo alguns pais, até mesmo evangélicos, que têm impedido as suas crianças a chegarem a Cristo, a decidirem a Cristo, e não têm instruído a palavra, não têm chegado ao coraçãozinho dos filhos. O seu filho fica o dia todo em frente à televisão, queimando os psiquismos. Quantos pais insensatos! Por isso que eu quero dizer para você, filho, pai, leve teu filho na escola bíblica dominical, ensine o teu filho no caminho em que deve andar, e quando for velho, não desviará dele. Não leva seu filho à escola bíblica dominical, não leva seu filho e não ensina para o teu filho a palavra de Deus. Domingo fica lá em lugares e não prioriza o ensino. Quando seu filho crescer, o que vai ser dele? Eu estou vendo alguns pais aí, eu falei isso de nossa igreja. Alguns pais que não estão levando seus filhos nos cultos, na escola bíblica dominical, não estão investindo nos seus filhos, soltam seus filhos de em frente à televisão, e as crianças com as mentes apressadas, as crianças cheias de superstição na mente, cheias de sexualidade, crianças que estão sendo totalmente manietadas. E aí, quando o filho chega na adolescência, aí chega pedindo pastoração. Ó, pastor, meu filho está desviado. Ele nunca foi enviado. Você não levava seu filho à escola bíblica dominical? Então, pai, mãe, é o exemplo. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Ensina o seu filho sobre Deus. Não é responsabilidade da igreja instruir teu filho, não. É responsabilidade sua. A igreja é uma parceira, a escola é uma parceira. A Bíblia diz aqui em Deuteronômio, capítulo 6, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Inculcarás na cabeça do teu filho a lei de Deus, a palavra de Deus, ao levantar, ao caminhar, ao sentar, ao deitar. É ensinar o teu filho e ensinar com exemplo. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. O reino de Deus não os embaraceis. Você está embaraçando suas crianças. Os que impedem as crianças de chegarem a Cristo, quem sabe você é assim. O terceiro grupo de crianças que existem, os que abençoam as crianças. Olha o capítulo 10 aqui, versículo 16. Jesus demonstra amor, cuidado e atenção especial com todos aqueles que eram marginalizados na sociedade. Ele dava valor aos leprosos, aos enfermos, aos publicanos, às prostitutas, aos gentios e agora às crianças. O texto aqui, olha, nos mostra essas grandes lições. Hein? Aqui tem encorajamento, aqui mostra uma reprovação e uma revelação. Aqui, ó, 3 grandes lições. Tudo bem, estamos falando aqui sobre o lugar
do teu filho, da tua criancinha, no reino dos céus. Ensina o teu filho a decorar versículo da Bíblia. Ensina o seu filho músicas sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Você está embaraçando teu filho. Agora, vamos ver aqui. Escute. Olha o encorajamento aqui. Veja bem. O encorajamento aqui do capítulo 10, 14. O encorajamento era para os pais das crianças e para as próprias crianças. Embora a palavra tenha sido dirigida aos discípulos. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus manda abrir o caminho de acesso a ele, para que as crianças possam vir. E aqui tem algumas verdades, estão aqui, olha, enfatizadas. A primeira, a afeição de Jesus às crianças. Jesus tinha afeição às crianças. Não é a primeira vez que Jesus demonstra amor às crianças. Ele diz que quem recebe uma criança em seu nome é o mesmo que receber a ele próprio. Já pensou, professora? Ei, professora do ensino infantil, ensino fundamental. Ei, pai, ei, líder, ei, educador. Olha o que eu estou dizendo aqui. Olha a ênfase que Jesus dá aqui. Olha o que diz aqui. Quem recebe uma criança em seu nome, é o mesmo que receber a ele próprio. Jesus afirma, por outro lado, que fazer uma criança tropeçar é uma atitude gravíssima. Agora, Jesus acolhe as crianças, toma-as em seus braços, ora por elas, impõe as mãos sobre elas e as abençoa. Aí eu quero aproveitar a oportunidade aqui de falar sobre pedofilia. Pedofilia acontecendo dentro das comunidades cristãs, do arraial do povo de Deus. Nós temos ouvido histórias de líderes pedófilos. Nós temos ouvido histórias aí. Ai de você, pedófilo. Ai de você que tem aproveitado a ingenuidade das crianças. Quem fizer tropeçar estes pequeninos. Ei, é muito sério o que eu estou dizendo aqui. Ei, professor, colega pastor. Ei, colega pastor. Ouvi o caso aí de uma igreja grande, que tinha uma mãe lá no meio daquela multidão. E o pastor então estava pregando, o bispo. Aí de repente a criança começou a chorar. E lá da frente o pastor ou o bispo disse: eu estou esperando esse troço calar. Tira daqui essa criança. Eu vou parar de pregar enquanto você não tirar. Isso é um homem doido. Isso é um pastor doente, desequilibrado. Acontece. E é verdade, nossa igreja, nós temos toda a solenidade. Nós não deixamos na hora do culto nem crianças, nem adultos ficar para lá e para cá, para lá e para cá. Mas esses dias eu falei com os diáconos. Por isso nós temos que terminar o culto mais cedo. Porque muitas vezes o culto começa às 7h30 da noite, 19h30 e termina 10h30. As crianças não aguentam ficarem sentadas, nem os adultos conseguem. Aí o que eu falei com os diáconos, quando terminar esses momentos aqui de culto, como comunidade, deixe as crianças rolarem no chão, brincarem. Elas não podem mexer nos instrumentos, vão desafinar, vai quebrar a corda da guitarra do baixo lá. Não era assim que acontecia quando a minha mãe era religiosa? Deus está aqui, puxava minha orelha, meu ouvido ficava purgando. Eu conheci, você também conheceu um Deus na infância, um Deus xerife, um Deus castrador, um Deus carrasco, um Deus que parecia era um bicho. A gente tinha medo de Deus, pavor de Deus. O Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é este Deus que a minha mãe me apresentou e sua mãe te apresentou. Não é este Deus que esse bispo nesta grande igreja apresentou lá.
mandou retirar a criança, chotar a mãe. Ele não passou a saber se aquela criança estava doente. Era um desordenado. Nós não podemos, irmãos, colega líder, ser pedra de tropeço das crianças. Por isso eu quero desafiar você, colega pastor líder. Resgate o ministério infantil na sua igreja, preparando essas crianças para fazerem diferença. Como eu lhes disse, nós temos uma irmã na nossa igreja, a irmã Lidiane, formada em pedagogia. A igreja, na verdade, a contratou para ser a líder, ministradora, para poder cuidar dessa parte, desse ministério infantil da igreja. Glória a Deus por isso. É isso que tem que ser feito. Deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis. Olha, em segundo lugar aqui, quanto ao encorajamento de Jesus, o convite de Jesus para os pais trazerem os seus filhos. Jesus encoraja os pais ou qualquer outra pessoa a trazer as crianças a Ele. As crianças podem crer em Cristo e são exemplo para aqueles que creem. Levar as crianças a Cristo é a coisa mais importante que podemos fazer por elas. John Charles Harry, ele diz que devemos aprender com esta passagem a grande atenção às crianças devem receber da igreja de Cristo. Nenhuma igreja pode ser considerada saudável se não acolhe bem as crianças. Jesus, o cabeça da igreja, encontrou tempo para dedicar-se às crianças. Ele demonstrou seu cuidado com as crianças. Um ministério grande, de grande valor. Eu volto a dizer a você, pastor, invista no ministério infantil na sua igreja. Manda reciclar. Tem tantos lugares abençoados que você pode mandar os seus professores para reciclarem, para ensinar a Bíblia. Não é pegar as crianças para livrar delas lá na igreja, socar numa sala lá, escura, fedendo, calorosa, com calor. Não! É investir. O encorajamento de Jesus aqui em terceiro lugar, o convite de Jesus para as crianças virem a Ele. O capítulo 10, 14 diz, nos mostra aqui, olha para você ver, as crianças de colo precisam ser trazidas a Cristo, mas outras poderiam vir por si mesmas. Elas não deveriam ser vistas como impossibilidades, nem impedidas de virem a Cristo. Na religião judaica, somente depois dos 13 anos, uma criança podia iniciar-se no estudo da lei. Mas Jesus revela que as crianças devem vir a Ele para receberem seu amor e sua graça. Deixai vir a mim os pequeninos. Olha a reprovação aqui de Jesus. Há uma reprovação aqui. Escute, Jesus ficou indignado. Jesus se indignou quando viu que os discípulos afastaram as pessoas em vez de introduzi-las a Ele. A palavra grega, agantel, sugere uma forte emoção. Este é o único lugar nos evangelhos onde Jesus dirige sua indignação aos discípulos, exatamente quando eles demonstram preconceito com as crianças. Jesus ficou indignado quando a igreja fechou, e quando a igreja hoje fecha as portas, ao invés de abri-la. Jesus fica indignado quando identifica o pecado de preconceito da igreja contra a criança. Não é assim? Muitas vezes nós chotamos as crianças da igreja. Olha, eu quero falar com você, pai e mãe. Quando fizer o aniversário da criança, faça com os heróis da Bíblia. Fica fazendo aí da bruxa, do Batman, do Homem-Aranha. De que você está fazendo? Você viu que nós estamos tão mundanos? Uma sociedade materialista, mundana, que o pai, o casal crente faz o aniversário da criança e nem ora. E nem ora. É o momento oportuno de contratar, quem sabe aí, alguém que faz trabalho infantil para contar uma historinha, para que as crianças entendam. É a oportunidade de você apresentar para alguns pais que estão ali Jesus.
falar de Jesus. Mas o que acontece? Coloca lá aquela caveira, coloca lá aquela bruxaria, coloca lá toda aquela superstição, coloca lá todo aquilo da televisão, mas não coloca um herói. Não fala de Sansão, não fala de Gideão, não fala de Davi, não fala dos grandes heróis da Bíblia como Moisés, como Josué. Não é assim? Então eu te desafio, pai, quando você for fazer o aniversário do seu filho, não deixe Jesus indignado. Entende? Fala do amor de Jesus. Olha, Jesus ficou indignado com seus inimigos, mas agora ele fica indignado aqui com os próprios discípulos. É a única vez que o desgosto de Jesus se direciona aos seus próprios discípulos, quando se tornam estorvo em vez de bênção, quando eles levantam muros em vez de construir pontes. Ei, deixai vir a mim os pequeninos. O que estamos fazendo com as nossas crianças? O que a igreja está fazendo com as crianças? O que a mídia está fazendo com as crianças? Escute, a TV Globo, a Record, essa mídia aí, está pouco importando com o seu filho. Eles querem a audiência dos seus filhos para encher a mente do teu filho de superstição, de idolatria. As crianças estão com as mentes apressadas. Crianças doentes. É isso. É isso mesmo. A indignação de Jesus aconteceu concomitantemente com o seu amor. A razão pela qual ele se indignou com seus discípulos foi o seu amor profundo e compassivo para com os pequenininhos e todos que os trouxeram. Quando você trabalha, professor, ei, professora, naquela escola lá que você trabalha, Jesus está te colocando lá para você dar fruto. Ele te colocou lá para você falar do amor dele para aquela criança. Não é falar de doutrina de igreja, não é falar para que os pais venham para a igreja evangélica, é falar do amor que Jesus ama. Aconteceu há pouco tempo na nossa escola, uma criança que estava endemoniada e foi expulso o demônio dela. A criança é uma benção hoje. Pais espirituais. E Jesus vai te recompensar, sabia disso? Jesus, esses dias eu dei uma palestra nas nossas escolas e eu falei, olha, cada professor aqui que tem dedicado tempo, que tem ajudado, que tem preocupado com os filhos, Jesus, Deus vai recompensar vocês, vai recompensar, Ele vai recompensar, entendeu? Escute, Jesus reprovou os discípulos severamente. E por que Ele os reprovou? Em primeiro lugar, porque a conduta deles foi errada com aqueles que traziam as crianças. Os pais daquelas crianças as trouxeram porque criam que ele era profeta, que ele poderia orar por elas e abençoá-las. Elas estavam vindo a pessoa certa, com a motivação certa, e mesmo assim foram barradas pelos discípulos. Em segundo lugar, porque a conduta deles foi errada com as próprias crianças. Jesus já havia falado que as crianças tinham a capacidade de crer nele, e que é um grave pecado servir de tropeço às crianças. Os discípulos estavam imitando os fariseus, que se colocavam no meio, no caminho, impedindo as pessoas de entrarem no reino. Em terceiro lugar, a conduta deles foi errada com o próprio Cristo. A atitude deles fazia as pessoas concluírem que Jesus era uma pessoa preconceituosa e sofisticada como as autoridades religiosas de Israel. Entretanto, Jesus havia dado fartas provas de sua compaixão com os necessitados e excluídos, e inclusive os pequeninos. Mas ainda, a conduta deles foi contrária ao ensino de Cristo. O ensino de Cristo é claro. Olha o que ele diz aqui no capítulo 10, versículo 15. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como a criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus está demonstrando que não há nenhuma virtude em nós que nos recomende ao reino. Se quisermos entrar no reino, precisamos despojar-nos de toda pretensão como criança, como uma criança. Claro, Jesus não está dizendo que seus discípulos devem imitar qualidades infantis, como eu lhes disse antes de ontem.
mas devem receber as crianças, porque elas eram consideradas, naquela cultura, as crianças eram consideradas insignificantes e indignas de atenção. Ei, sabe por que a conduta deles foi contrária à prática de Cristo? Jesus nunca escorraçou as pessoas. Ele jamais mandou embora aquele que vem a ele. Ele convida a todos. Aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Jesus tomou as crianças em seus braços, impôs sobre elas as mãos, as abençoou e orou por elas. Jesus recebia pecadores e comia com eles. Quero começar a terminar. Olha para você ver aqui. Por que os discípulos impediram as pessoas de trazerem as crianças a Jesus? Por causa da preocupação deles com o próprio Jesus. Os discípulos demonstraram zelo sem entendimento. Eles queriam blindar Jesus, protegendo de desgastes desnecessários, especialmente naquela hora de grande tensão, quando Jesus estava indo para Jerusalém para ser preso. Jesus, escuta bem, ele revela seu grande apreço às crianças. Ele para a sua jornada para abençoar e repreender os discípulos. Ei, irmão, escuta aqui. Quando deixamos de ensiná-las a palavra de Deus, nós estamos impedindo. Eu falei aqui de Timóteo. A Bíblia nos ensina aqui sobre Timóteo, que foi ensinado desde a sua infância. Eu quero terminar e dizer, olha, Jesus é enfático quando afirma. Quando ele fala aqui, ó, porque dos tais é o reino de Deus. Isso tem a ver com a natureza do reino de Deus. O que Jesus não quis dizer com essa expressão? Em primeiro lugar, que as crianças são criaturas inocentes. Ele não quis dizer isso. O pecado original atingiu toda a raça. Somos concebidos em pecado e nos desviamos desde a concepção. A inclinação do nosso coração é para o mal, e as crianças não são salvas por serem crianças inocentes. Elas também precisam nascer de novo e crer no Senhor Jesus. Olha, Jesus indignou-se com a atitude preconceituosa dos seus discípulos. Acolheu as crianças e disse que elas são modelos para os adultos. A receptividade das crianças está em contraste com a dureza dos líderes religiosos, que tinham conhecimento, mas não fé genuína. As crianças são modelos em sua humildade, dependência de outros, receptividade e aceitação de sua condição. Nós entramos no reino de Deus pela fé como crianças, inaptos para salvar-nos, totalmente dependentes da graça de Deus. Nós desfrutamos do reino de Deus pela fé, crendo que o Pai nos ama e irá atender nossas necessidades diárias. Quando uma criança é ferida, o que ela faz? Corre para os braços do pai ou da mãe. Esse é um exemplo para o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Sim, Deus espera que sejamos como crianças e não infantis. Receber o reino de Deus como uma pequena criança significa aceitá-lo com simplicidade e confiança genuína, bem como humildade despretensiosa. O reino de Deus é o domínio de Deus no coração e na vida do ser humano, juntamente com todas as bênçãos que resultam desse domínio. Entrar no reino é ser salvo, é ter a vida eterna. Eu quero perguntar para você, você está ajudando ou atrapalhando as crianças de se achegarem a Cristo? Estamos recebendo o reino de Deus com a confiança sincera de uma criança? Ei, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Professor, ei, líder, ei, amado, pai amado, mãe, escute, você tem uma grande responsabilidade diante de Deus, você como pai e mãe, de apresentar Jesus ao seu filho. Eu quero te desafiar hoje, para você sentar com seu filhinho, para que ele confesse a Jesus como Salvador. Ei, professor, ei, Deus te colocou naquela escola infantil lá,
Deus te colocou naquela escola pública, da prefeitura. Deus te colocou naquela escola grande lá, para você apresentar a pessoa de Jesus para aquelas crianças. Há uma responsabilidade grande. Precisamos de resgatar, de restaurar o ministério infantil nas nossas igrejas. Precisamos de valorizar este ministério. Criança converte, sim. Diz que uma certa ocasião um grande pregador pregando converteu lá 2 adultos e uma criança. Eram um casal de idosos. E aí, quando ele foi fazer o relatório, perguntaram: quantas pessoas converteram? E ele falou assim: converteu lá 2 adultos, 2 anciãos, um casal, e converteu também a metade. Converteu uma criança. E aquele líder, o seu líder repreendeu e disse: não, aquela criança tem todo o potencial, converteu uma pessoa 100%. E aquele casal foi a metade. Aquela criança tem muito ainda para fazer para Cristo, para Deus. É interessante isso aí. Entende? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Na sua igreja lá, quando na sua igreja um visitante, um irmão tiver com a criancinha, tiver inquieta, chorando, não fica aquele olhar de reprovação, não. Você parece que não foi mãe também. Ajude. Resgate na sua igreja o berçário. Não é para pegar a criança e socar lá, não. Para aquelas mães ficar conversando fiado, falando da plástica, falando das vaidades. E existe já ministração para criancinhas, bebês. É isso. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Apresente Jesus para o teu filho. Ensina o teu filho a palavra de Deus. Ensina o teu filho os princípios de Deus. O que vai ser das suas crianças quando completarem 15, 20, 25 anos? Aí você vai chorar amargamente, fazer campanha na igreja, pedir oração, chorando, mas você hoje está aí trabalhando feito uma doida, uma barata tonta, condenada. Solta seu filho na televisão, seu filho já está com um problema nas vistas, seu filho não tem alguém para ensinar a tarefa de casa que o professor manda, porque você está muito preocupada, minha senhora, isso mesmo, de ganhar dinheiro, de trocar o carro, de ampliar a casa, de comprar mobília nova. O maior presente que Deus colocou em tuas mãos foi seus filhos. Valorize-os, leve-os da escola bíblica dominical. Se a sua igreja não tem escola bíblica dominical, peça o seu pastor para fazer uma escola então sabatina de sábado. Peça o seu pastor para fazer uma escola dominical, resgatar a escola dominical, em nome de Jesus. Coloca teu filho numa escola cristã, de preferência o Colégio Cristão de Montes Claros. Tem desconto, pastor? Para crente é 10% a mais. Esses dias alguém apelou comigo na igreja: ué, se eu fica falando isso aí, quer dizer que nós crentes não temos desconto? Não, paga 10% a mais. Eu falei: sabe por quê, irmão? Os crentes têm a mania de ficar chorando. Investe em carro novo, investe em sei lá mais. Não tem desconto não. É esse valor, não tem desconto não. Tem que pagar a carteira do pessoal, tem impostos. Nós temos o Colégio Cristão de Montes Claros e Simon. Eu quero convidar você para conhecer a nossa estrutura. Professores capacitados, mulheres de Deus, homens de Deus. Hein? Coloca teu filho numa escola então, que pelo menos preocupa de ensinar teu filho os preceitos de Deus, o caráter formado de Deus. Então aproveite, pode procurar. Não sei se tem vaga ainda não, porque a nossa ideia primeiramente é abrir para quem já é aluno, depois a gente abre a vaga para de fora. Mas se você é evangélico e for lá pedir desconto, eles vão te cobrar 10% a mais. Brincadeira, é que eu brinco assim porque: pastor Eugênio, eu estou colocando meu filho na sua escola, tem desconto. Por favor, me ajuda, meu irmão. Para de chorar. Você está investindo no caráter, na alma, na saúde física, emocional, espiritual do seu filho. E o Colégio Cristão de Montes Claros e o Simonton são 2 escolas genuinamente com princípios cristãos.
Estamos lá para isso. Nós não abrimos com o propósito de ganhar dinheiro. Abrimos sim para formar o caráter do seu filho. E porque nós somos, na verdade, uma instituição que pagamos impostos, temos valores, não temos desconto. Mas eu quero desafiar você para que você coloque o teu filho numa escola genuinamente cristã, para que possa ensinar para eles o princípio de Deus. Esses dias fiquei maravilhado. Nós temos agora a história de um irmão que ele converteu. O seu filhinho chegou em casa e quando colocou a comida, ele falou assim: ô papai, nós temos agora de falar com o papai do céu. O pai começou a chorar. Como é que é? Eu aprendi na escolinha lá, falar com o papai do céu. Você acredita que o irmão converteu? Eu já o batizei. É isso. É ensinar as matérias seculares, não é? A biologia, a matemática, o português, as ciências, mas também formar o caráter do teu filho. Nós temos toda sexta-feira o culto, que acontece lá na igreja. Nós não pregamos doutrina, não pregamos sobre a igreja presbiteriana, mas falamos de Deus. Esse tempo agora aí, uma mãe falou assim: vocês não têm aqui as festas que nós temos, vocês não têm aqui, e foi falando das festas. E eu falei assim, e aí Giselda falou assim: esse é o problema, minha querida. Mas vocês aqui estão ensinando meu filho sobre religião. Não, nós ensinamos sobre Deus, sobre a Bíblia. Eu vou tirar. Então pode tirar. Passou 6 meses depois, trouxe novamente. Não, eu quero colocar aqui porque ele veio aqui. É assim. E nós ensinamos os princípios de Deus. Esses dias aí, algum tempo, um pai chegou, a mãe chegou: olha, eu fiquei sabendo que vocês colocaram meu filhinho aí, o meu bebê, na cadeira do pensamento. Eu sou contra. Então eu quero falar com a senhora, nós temos a cadeira do pensamento. Pode tirar. Tirou também, depois voltou. Mas você não pode dizer não, pode. A Bíblia fala que Deus falou: não matarás, não adulterarás. Vai causar trauma? Causa nada. O Deus que fez o homem nos ensinou a dizer não. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Mas sabe o que acontece com você, mãe, pai? Você que até é evangélico, está preocupado só com a aparência do teu filho, preocupado só com ostentação. Ostentação. Você vai ver esta ostentação sua aí. Você é muito bonita. Você é muito linda. Chega a ser fofa, né? Vai, lindona. Fica aí, ostentação. Preocupe com o caráter do teu filho. Leva teu filho na igreja. Ensina o teu filho os princípios de Deus. Dê Bíblia, dê Jesus. Instrua o teu filho no caminho que deve andar. Mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos e regiões de solidão. A maior prova de amor é manter-se à distância e não forçar a entrada. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não os joga no ninho. Deus ajuda, mas espera que você faça, no mínimo, a sua parte. Aquele que perde dinheiro, perde muito. Aquele que perde amigo, perde muito mais. Mas aquele que perde a fé, perde tudo. Pessoas jovens e belas são obras da natureza. Pessoas idosas e belas são obras de arte, e ambas são obras de Deus. Aprenda com os erros alheios. Você não viverá tempo para cometer todos sozinho. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Amigo, eu e você trouxe outro amigo e já formamos um time. Este time não tem começo e nem fim. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver, ser feliz e estar com Deus. Não espere ser feliz para viver. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante na sua vida. Não espere o seu melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho.
Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer o quão frágil é a vida. Nem espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para pedir a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere o tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir "eu te amo" para ouvir "eu também". Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia da sua morte para então amar a vida. Então, o que você está esperando? Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas? Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde está acontecendo um grande banquete. Porque onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer, e os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Quem só pensa em divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir os elogios de um insensato. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle seu gênio, este teu jeito estúpido de ser. Não diga tudo o que lhe vem ao pensamento. Cuidado para você não alimentar o ódio. Você só prejudica a sua saúde e a sua paz de espírito. Se queres ser feliz, não fique perguntando para si mesmo por que os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Porque fui feliz ontem e hoje não sou. Esta pergunta não é nada inteligente e nem original. Todos neste mundo devem ser sábios. A sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. Protege talvez muito mais do que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute dos seus bens. Mas no dia da adversidade, considere que tudo vem de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol. Não existe ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho lhe dou, e muito sábio. Não fique escutando tudo o que dizem ao seu respeito e as notícias maliciosas sobre as pessoas. Você poderá ouvir um dia, ouvir o seu empregado falar mal de você. Mas pense bem, será que você não tem até com frequência falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas estas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho que confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém afinal descobrir o profundo e complicado sentido da vida? No entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas o mais profunda e sensamente possível.
Queria encontrar respostas para as mesmas perguntas, saber a razão de serem a maldade e a falta de juízo, esta loucura. Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher, cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar o Senhor consegue fugir dela. Mas o fraco e o perverso, este cai no seu laço de morte e se torna o seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco, quando procurei respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um em quem eu poderia confiar. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios sabem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente, ainda que desprovida de beleza. O marido chegou para o pai e disse: Pai, não aguento mais a minha esposa. Quero matá-la, mas tenho medo que descubram. O Senhor pode me ajudar, pai? O pai respondeu: Posso sim, meu filho, mas tem um porém. Você vai ter que fazer as pazes com ela para que ninguém desconfie que foi você. Quando ela morrer, vai ter que cuidar muito bem dela, ser gentil, agradecido, paciente, carinhoso, menos egoísta, retribuir sempre, escutar mais. Tá vendo esse pozinho aqui? Todos os dias você vai colocar um pouco na comida dela. Assim, ela vai morrer aos poucos. Passados 30 dias, o filho voltou e disse ao pai: Eu não quero mais que ela morra. Eu passei a amá-la. E agora, como eu faço para cortar o efeito do veneno? O pai então sorriu e respondeu: Não se preocupe, filho. O que eu te dei foi pó de arroz. Ela não vai morrer, pois o veneno estava em você. Quando alimentamos rancores, morremos aos poucos. Que possamos fazer as pazes conosco e com quem nos ofendeu. Que possamos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Que possamos ter a iniciativa de amar, de dar, de doar, de servir, de presentear. E não só a de querer ganhar, ser servido, tirar vantagem e explorar o outro. Que o amor de Deus nos alcance todos os dias, pois não sabemos se teremos tempo de nos purificarmos com este antídoto chamado perdão.